Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Tá? Não estou falando que vou ser candidato, nem que vou disputar as eleições. Até quem me critica, né? Aí arranja um candidato para você. Salve, eu sou o Clayson. Só para você ter uma ideia da gravidade desta fala do presidente, o Bolsonaro foi o único presidente do mundo a não colocar ressalvas, a não condenar o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Lá dentro dos Estados Unidos, hoje, inclusive, numa fala, o presidente eleito, ele classificou os atos de ontem como terrorismo doméstico. Muitos concordam com ele. Presidentes do mundo inteiro, na Alemanha foi assim, na França foi assim, a Alemanha é primeiro-ministro, mas nós tivemos, inclusive, no Reino Unido, que nunca, é uma regra deles, eles nunca interferem na política dos Estados Unidos, eles nunca opinam a respeito. Hoje não só a primeira autoridade, várias autoridades no Reino Unido colocaram bem claro que é revoltante o que aconteceu ontem, condenando. Até o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que é um apoiador de primeira ordem do Trump, fizeram uma série de ações juntos, né, em conjunto, pela amizade e tudo mais. Até o Netanyahu condenou o que aconteceu ontem. Somente o Bolsonaro, no mundo inteiro, colocou algum ar de legalidade com esse crime que aconteceu ontem por intermédio desses invasores que entraram no Capitólio, que é a Câmara dos Estados Unidos, para fazer aquela ruaça toda, inclusive provocando 4 mortes. Nós estamos aqui em estado de choque porque o Bolsonaro é o representante do país, é o representante dos 210 milhões de brasileiros, e qualquer brasileiro com o mínimo de consciência, ele sabe que não faz menor sentido defender as loucuras do Trump. O Bolsonaro não apenas defendeu o ato de ontem, como ele continua dizendo que o Trump está correto, que o Trump está com razão ao inventar claramente algo que todas as autoridades americanas já desmentiram. O Trump diz que a eleição foi fraudada quando ela não foi. E já foi, inclusive o próprio Trump, né, já foi contestado pelos seus próprios partidários, pessoas do próprio Partido Republicano. Além de, obviamente, todas as autoridades, todo meio jurídico. Então não faz sentido, se o Bolsonaro não quer, de alguma forma, assim, dispor com o Trump, não faz sentido ele defender o Trump publicamente. Este é um grande problema. E isso causa problemas institucionais gravíssimos para o país. Eu vou falar a respeito disso no vídeo de hoje, só que antes eu peço para você dar o seu joinha. Eu tenho sempre que pedir, você sabe disso. A gente tem que pedir para dar o joinha, senão você esquece, e a gente precisa do seu joinha para que o nosso vídeo tenha relevância aqui no YouTube, para que as pessoas conheçam o canal. Preciso da sua inscrição. 2021 nós temos uma meta que é chegar aos 200 mil inscritos aqui, e a gente vai chegar com a sua ajuda. Então se inscreva no canal, ative o sininho. O sininho é muito importante, que a gente está gravando vídeo todos os dias, e aí você vai receber aqui os recados. A gente pode chegar até a gravar 2 vídeos num dia, e aí você recebe aqui tudo direitinho, para você acompanhar o nosso material aqui, tá bom? E você pode ser membro do canal a partir de R$ 2,99. Aguarde que vem aí o lançamento do nosso Apoia-se. Nós vamos fazer sorteio de livros também aqui no canal, vai ser muito, muito legal, tá bom? E tem uma coisa que eu quero deixar claro no vídeo de hoje aqui para você. O Bolsonaro avisa mais uma vez que pode haver o mesmo problema, a mesma situação em 2022. Ele já está avisando que a eleição de 2022 não vai ser tranquila, ela não vai ser dentro das bases democráticas. E esses avisos do Bolsonaro, muitas vezes, a maioria das pessoas desconsidera.
As pessoas desconsideram por dois motivos. Primeiro, porque acha que o Bolsonaro ainda é aquela piada do super pop, ainda é aquele cara que ia fazer as piadas lá, que todo mundo, que maravilha, e aí tá tudo ok, é engraçado, precisamos ter alguém que fale essas coisas mesmo, como se o Bolsonaro fosse um mero agitador de plateia, como se fosse um apresentadorzinho desses aí de programas neopoliciais. A verdade é que ele sempre falou sério e ele sempre fez aquilo que ele se propôs. E agora ele tem essa turba, ele tem esse grupo de pessoas que são agitadores, que inclusive nós temos esse inquérito, o chamado inquérito dos atos antidemocráticos, que deixa claro que tem um grupo de pessoas disposto a fazer qualquer coisa. Esse grupo, ele faz qualquer coisa. E a gente está aqui deixando claro para você já há um bom tempo, avisando sobre essas questões, porque isso não é de hoje. Nós temos reportagem aqui de 2011, quando o Bolsonaro ainda era deputado, de atos nazistas a favor dele, neonazistas brasileiros em atos a favor de Jair Bolsonaro, ainda deputado. E nós vimos lá ontem um sujeito que a gente até colocou na capa do nosso vídeo aqui, que tinha uma inscrição na sua jaqueta dizendo a favor do campo de Auschwitz, que é o campo de concentração onde milhares de judeus foram mortos. E o que acontece com relação a esse ódio contra a esquerda, contra petistas, é muito semelhante com o que aconteceu na época do nazismo com o ódio contra judeus. É quase a mesma coisa. As pessoas querem a morte de determinados judeus, queriam, né, lá na Alemanha, conseguiram realmente matar milhares deles, e aqui a gente está caminhando para logo mais haverem crimes contra a vida de pessoas que se colocam como de esquerda ou que sejam petistas. Eu nem sou petista, mas eu estou aqui defendendo que os petistas sejam petistas, que os petistas possam defender o seu partido, a sua ideologia, porque não? Estamos numa democracia. E nós vimos ontem defensores de supremacia branca, defensores do nazismo, do chamado neonazismo, se manifestando, que eu não considero uma manifestação, mas vamos colocar assim, se manifestando livremente dentro do Capitólio. Nós vimos nascer todo este ódio contra a esquerda, contra o PT, antes até mesmo do Bolsonaro ser quem ele é. Eu disse 2011 com relação ao ainda deputado Jair Bolsonaro, mas nós temos aí na ocasião das eleições do Aécio Neves, né? Ainda Aécio e Dilma, nós vimos o que estava acontecendo naquela época, naquele vídeo clássico que a TV Folha colocou. Vou colocar um trechinho aí para você ver que a coisa já tinha começado lá atrás. O negro em qualquer lugar é porque o país foi colonizado por brancos. Temos um nível superior ao da oposição. Infelizmente hoje é a situação. E eu vou salvar o meu Brasil sim, custe o que custar, pela intervenção militar ou pelo Aécio. Se aconteceu de no período militar que houve excesso sim, não é tanto que o pessoal fala. Não houve ditadura militar. Para mim foi um período militar que havia respeito. Os militares ficavam sim em cima de comunista, eles limparam a nossa pátria. Há anos eu não tenho liberdade de expressão, porque o PT tira todos os direitos. Como você está vendo aí, na época eles defendiam o Aécio Neves, o PSDB, mas todo esse pessoal, que inclusive já estava lá com as suas camisas da seleção brasileira, eles simplesmente migraram para o Bolsonaro, para o bolsonarismo. E muitos deles acabaram se radicalizando ainda mais e se tornam hoje pessoas raivosas, pessoas que colocam um discurso de raiva, de ódio, e esse discurso ele tem aumentado. E nós estamos vendo o Bolsonaro hoje, agora, preparando esse discurso para 2022. E estamos vendo isso de forma calada, como se nada tivesse acontecendo. Muitos de nós, alguns de nós, você está vendo esse canal aqui, tem outros canais também progressistas que estão falando a respeito disso, mas são poucos. Muitos de nós estamos avisando, mas ainda há muito pouco movimento a respeito. Nós precisávamos de ações diretas. O Bolsonaro declarou de forma inequívoca
que ele foi fraudado, que as eleições que ele ganhou em 2018 foram fraudadas. Olha esse vídeo, ele falando a respeito disso. Não, a minha foi fraudada, eu entendo que eu tenho indício de fraude na minha eleição. Era para ter ganho no primeiro turno. Eu acredito plenamente. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a maquininha não respondia. Ninguém, mas o contrário, quem ia votar no 17, ou não funcionava, ou apertava um, já aparecia o 13 lá. Eu sou de Petrolina. Fui votar na minha sessão, não encontrei. Encontrou. Eu voto Sumiu a sessão, né? Dentro do parlamento, estou conversando sobre eu moro na isso. cidade e falou que estava no interior. Você tá vendo aí, ele mesmo dizendo que a eleição dele em 2018 foi fraudada. Se a eleição dele em 2018 foi fraudada, ele não deveria ser presidente. Deveria haver uma nova eleição. Então ele mesmo fala contra ele mesmo e ninguém toma nenhuma providência. Já era para o Tribunal Superior Eleitoral tomar alguma providência. Olha, presidente, se você realmente acha que foi fraudado, então você tem que apresentar provas, porque você está falando contra aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nós estamos garantindo como idôneo para o Brasil. Se tem algum problema, nós precisamos saber aonde está o problema. Se tem alguma fraude, nós precisamos saber qual é essa fraude. E ele já está, como a gente diz, num português claro, preparando a sua cama para uma possível derrota em 2022, ele poder fazer algo que, como ele mesmo está dizendo aqui, algo que pode ser pior do que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão da Câmara, já é algo muitíssimo grave, algo que deve ser condenado. E tudo isso sendo avisado claramente pelo Bolsonaro. Ninguém pode falar que ele não avisou, porque ele está falando sobre isso há muitos anos. Você se lembra que há um bom tempo atrás ele falava que tinha que ter pelo menos 30 mil mortos. Ele já era a favor da ditadura militar, ele já se colocava a favor da ditadura militar, ele já falava a respeito disso. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não for ter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. E, portanto, não se esqueça, nós estamos no meio de uma campanha eleitoral do Jair Bolsonaro que começou há 2 anos atrás. Hoje é uma prova concreta disso, porque foi só o Dória anunciar a Coronavac, falando sobre os 78% de imunidade contra casos graves, 100% casos leves. E a gente percebeu que imediatamente ele colocou o Pazuello para falar, foi lá o Pazuello, inclusive de uma forma estúpida, arrogante, prepotente, ele ainda continua achando que é um general falando num quartel, ele foi lá e deu dura na imprensa, não respondeu nenhuma pergunta, saiu, deixou lá para os seus assessores as respostas para responder as perguntas da imprensa, xingou a imprensa, falou claramente palavras duras, e aí a gente percebe que isso tudo porque por uma questão política, porque o Dória colocou hoje o lançamento da Coronavac. O Pazuello não falava publicamente há quase 20 dias. E aí, justamente numa situação como essa, ele fala, vai lá, fala, enfrenta, faz a coisa acontecer. É uma campanha, é uma briga. E a verdade é que o povo não está ganhando com isso. Nós hoje atingimos 200 mil mortos pelo coronavírus. Fala-se em muito mais, porém, oficialmente, 200 mil mortos. Não temos uma vacina, nenhuma vacina aprovada, não temos nada que é objetivo, talvez alguma coisa na fala do Pazuello hoje, mas vamos convir 200 mil mortos, já passou da hora, e a gente fica numa situação que a gente fica entregue a esses generais que vão lá só para bater continência, que são lambibotas do Bolsonaro, e não conseguimos ter uma resposta objetiva. Paralelo a isso, nós temos o Bolsonaro fazendo algo idêntico ao que o Trump fez. E o que o Trump fez é criminoso, discute-se hoje até o impeachment do Trump, retirar ele antes até desses 12 dias, 11 dias que falta para terminar o mandato. E a gente vê o Bolsonaro fazendo a mesma coisa, tentando de todas as formas incitar essa turba de malucos, de aloprados que o defendem, tentando já sugerir que pode haver violência, que pode haver algo pior do que aconteceu ontem no Capitólio, que é grave,
e tentando já de antemão colocar em jogo, colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Levando em consideração que essa proposta dele de votos impressos, porque os votos precisam ser auditados, a urna eletrônica pode sim ser auditada, não há necessidade de imprimir voto. Ela pode ser auditada, ela pode ser conferida sim, de forma eletrônica e manual. Então não tem essa história de colocar em dúvida a urna eletrônica, porque ela pode ser auditada. Não há necessidade de um voto impresso e de aumentar em milhões e milhões o valor do processo eleitoral, que já é caro. Mas fica aqui apenas uma opinião. E o que você acha a respeito disso? Eu leio todos os comentários do canal. Então escreva aqui o seu comentário. Você acha realmente que você não acredita que nós estamos sendo ameaçados pelo próprio presidente? Você acha que não é o momento para falarmos a respeito de um impeachment do Bolsonaro? Não é o momento para retirarmos ele do poder e, inclusive, retirarmos os direitos políticos dele, pelo menos pelos próximos 8 anos? Esse é o momento? Escreva aqui o seu comentário, coloque aqui a sua opinião. E eu peço para que você dê o joinha no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva, ative o sininho. Todos os dias a gente está mandando vídeos aqui para você. Então ative o sininho, esteja junto com a gente. R$ 2,99 para você ser membro e você já vai poder participar do nosso grupo aqui do WhatsApp. Nesse primeiro momento estou abrindo para todas as pessoas. Então esteja conosco. Um grande abraço. Até a próxima.